Tem. Alô, pessoal. É uma satisfação novamente eu e o Carlos Gama no programa Enfoque Espírita, entrando em suas residências para levarmos um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? Mas é imprescindível que todos nós possamos estudar para que venhamos ter créditos cada vez maiores junto com a espiritualidade. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e às quintas-feiras, às 0h30. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e também pelo Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que o programa Enfoque Espírita, assim como toda a gama de programas deste canal, é veiculado também em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação voltada exatamente para o interior aqui do Rio de Janeiro, tá certo? E aqui ao meu lado está o nosso amigo e professor, né? E muito embora ele não goste que eu chame de professor, mas é o nosso grande amigo Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. É porque entre nós a amizade é muito superior ao trabalho de um para outro. Mas, graças a Deus, muito obrigado pelas suas referências. Eu também não tenho palavra para descrever o carinho que tenho contigo. Muito sério, muito correspondente, mas você é uma pessoa dedicada à doutrina espírita e isso me causa muita satisfação, obviamente. Nós estamos aqui praticamente nos dias de Natal, poucos dias, porque sempre começa essa ideia de comprar, presentear, isso. Mostrar que nós queremos fazer o mesmo que Jesus fez, né? Quando aqui esteve entre nós, presenteando o mundo com a sua presença. Também nós gostamos de presentear aos nossos irmãos com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não condena as outras doutrinas. Exato. Cada um explica o que é próprio. Certo. E a doutrina espírita procura fazer isso com lógica, com raciocínio, sem ataque, sem condenar ninguém ao inferno eterno. Tá certo. Pelo contrário. Tá certo. Então, pessoal, nós vamos fazer a nossa leitura, né? Que é do livro Palavras de Vida Eterna, tá? Vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier, que é o capítulo 67. O título, A Melhor Medida. Abre aspas. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Encontramos isso na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Emmanuel discorre da seguinte forma: mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia.
mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantaste cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e, antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensíveis. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre. Porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te a paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge na paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência e onde estejas farás sempre o melhor. Novamente, são palavras maravilhosas descritas por Emmanuel. E ele nos pede, ele não manda, que com os problemas que nós temos que ter calma, equilíbrio, tranquilidade. E é o que ele nos incita a fazer, com a paciência como melhor medida. Se arrependendo de nossos erros e faltas, para depois repará-los e depois expiá-los. Quando alguém te cria algum problema, cala-te. É o melhor meio de não criar uma contenda maior para com o outro. Porque se a gente é insultado, nós temos que ter paciência e esquecer aquilo que nos foi dito. Porque lá em Pedro diz o seguinte, na Bíblia, né? Que antes de vir a mim, vá ao teu inimigo e acerte as contas. Por quê? É para nós venhamos a nos entender, começando pelo perdão. Ah, mas se alguém não me perdoar, não tem problema, o problema é da outra pessoa. O importante é que você já tomou o primeiro passo, que é exatamente pedindo
perdão por aquilo que você tenha feito a um ou a outros, tá certo? Então, hoje, nós estamos perto do Natal e nós trouxemos aqui coisas maravilhosas, não é isso? Da antologia mediúnica do Natal. É feito por espíritos diversos, mas também a maior parte deles é feito por Emmanuel. Aliás, esse espírito é um fenômeno. Vocês me desculpem, mas eu gosto muito. Tudo que ele escreve tem um sentido de nos ajudar. Não é isso, Gama? É, exatamente. Sempre. Nos últimos milênios é o que se sabe. Tanto ele quanto Joana de Ângeles vem fazendo um trabalho extraordinário. Tá? Exato. Que esse livro, não sei se você conhece, Despertar do Espírito. Despertar do Espírito, tá? de Joana. Você tem? Aham. E então ele é muito impressionante. Certo. Então, Gama, eu gostaria de passar uma mensagem aqui de Emmanuel, que é da página 12 desse livro. E hoje, pessoal, nós vamos falar somente sobre o Natal, tá certo? São mensagens vindas para nós, para que possamos passar adiante, reter o que é bom, mas passar o que é bom para os outros também. E o primeiro é Jesus para o homem. Olha que coisa interessante. Diz o autor, por favor. Isso, o autor é de espiritual. Emmanuel, não é? Vindo através de Chico Xavier. E ele colocou nesse livro Antologia Mediúnica do Natal, que diz assim, abre aspas, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Fecha aspas. Quem falou isso foi Paulo. Encontramos isso em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. A epístola a ele. É uma epístola. Isso. É só para citar para dos Filipenses. Então, vamos lá. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino? Emmanuel. Então, é Jesus nos aconselhando tudo isso, gente, para que possamos refletir,
para que possamos cada vez mais e melhor colocarmos que Jesus é o nosso governador do planeta Terra, mas também é nosso amigo. Amigo esse que nos traz imensas situações maravilhosas para que possamos, cada vez mais e melhor, trilharmos o caminho que nos levará até a Ele. Porque Ele nos disse o seguinte: ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Claro, Ele é o governador do planeta Terra. Ele é que vai nos avaliar se estamos em condições de prosseguirmos para mundos mais avançados que o da Terra, que hoje ainda estamos em provas e expiações, já adentrando devagarinho ao plano de regeneração. Não percamos a oportunidade, não esmoreça, jamais. As suas considerações, Gama, desse, dá licença, é esse aqui, ó. Item primeiro dá licença aqui um minuto, pessoal. Aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse que nós acabamos de ler, aqui. Entendeu? Eu trouxe hoje, senhores telespectadores, com todo o respeito, uma série de livros. Eu peço a compreensão do entendimento, porque conhecer a doutrina espírita é fácil, ela é simples, mas ela é complexa no sentido de que são muitas as informações para nós. Certo. Uhum. E o que interessa para nós não é a aparência, nem o resultado material na mesma hora. Então, a primeira coisa a enaltecer é a figura de Jesus, Sim, acima de tudo, obviamente. Então, nós estamos aqui com muitos livros que, se me permitem, eu vou colocar aqui em ordem. O próprio Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Uhum. Depois, o Despertar do Espírito, por esse Espírito extraordinário. Esse mensageiro notável, Divaldo Pereira Franco, através da Espírito de Joana de Ângeles. E tem muitos textos que nos interessam de perto para quem está querendo buscar o despertar do Espírito, entendendo que essa é uma das mensagens mais importantes, o despertar do Espírito. Uhum. Tem o próprio Livro dos Espíritos, tem a Severino Celestino da Silva, o livro Analisando as Traduções Bíblicas. Sim, isso é para muito ver que importante. existem falhas, existem omissões e existem interpretações. E a gente tem que entender isso, se quiser Isso, compreender. exatamente. Aliás, o Severino, ele é muito bom nesse sentido, né? Tem o famoso livro Perispírito, que nos traz muita coisa que a gente precisa conhecer por fora. Certo. Então, nenhuma religião, e desculpe dizer isso, se preocupa tanto com a perfeição do seu ensinamento como acontece com a doutrina espírita. Basta ver o que acontece com o livro Perispírito, que é complexo e é muito grande. Muito bom. Mas esse, Antologia Espiritual, recebido por Divaldo Pereira Franco, que também é um lustre para nós, muito importante. Temos Severino Celestino da Silva analisando as traduções bíblicas para a gente ver que há interpretações Isso, que muito precisamos bom compreender. E de Divaldo Pereira Franco mesmo, o despertar do espírito, principalmente, né, com os problemas psicológicos contemporâneos, como ele interpreta, tem relação direta. Então, compreender a doutrina espírita é fácil, mas colocar em prática é muito difícil, colocar né, em prática Gama? é muito difícil. Isso. É o que nós podemos chamar de a despertar do espírito. Exato. E aqui tem, quando eu comprei esse livro, com a nossa irmã, lá na feira, Eudaleia, então ela fez isso aqui para mim, o despertar do espírito. Exato. Eu tenho procurado ler tantas vezes, mas é tão complexo,
porque é difícil a gente dizer que não. Isso. Todavia, eu prefiro começar Isso. com esse livro, Antologia. Ser Cristão. Tá? Mas, Gama, você me dá O licença um título desse minuto? livro é Antologia Mediúnica do Natal. Isso. Você me dá licença? Já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Ok. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque em Espírita, voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente, hoje especificamente, sobre antologia mediúnica do Natal. Porque nós estamos perto do Natal. Nada mais justo que elevarmos os nossos pensamentos ao nosso governador, que se dignou a vir aqui embaixo, há algum tempo atrás, para nos ajudar e passar a verdade para que nós venhamos conhecê-la e assim irmos em direção a Ele, através, logicamente, da nossa elevação moral e também intelectual. Isso é o princípio, tá, gente? Então, vamos caminhando, vamos fazendo o máximo que nós possamos para as outras pessoas, que nós estaremos fazendo para nós mesmos, não é? Então, vamos lá, Gama. Bom, eu trouxe aqui diversos livros e Isso. gostaria de mostrá-los, porque na doutrina espírita nós não podemos esquecer que a revelação veio por partes, começando com o Livro dos Espíritos. Quem disse que terminou com o Livro dos Espíritos se engana. Não. Porque o Espírito não podia ser tão complexo, porque os homens não entenderiam. Então veio devagar, através de diversos mensageiros. Especialmente, claro, vamos se destacar entre eles, né, o próprio Kardec e depois também Chico Xavier, claro, não podemos esquecer. E, ao mesmo tempo, também outras que deixamos de citar, porque são tantos os trabalhos. Mas, por exemplo, tem um livro aqui que eu trouxe, que eu pesquisei na minha livraria, que não é pequena, e eu tenho aqui, para ver quantas vezes tem. Assim, neste livro aqui, nós temos assim, só para que os irmãos vejam que tipo de qualidade de livro. E olha, nem muita gente conhece esse livro não, hein? Antologia Mediúnica do Natal. Você vê aqui, a primeira lição tem o título de Jesus para o Homem. Tá? É de Emmanuel. Só de Emmanuel eu vou ler quantos tem de mensagem. Olha só. Evocação do Natal. É o capítulo 7º. No 13 tem Humildade Celeste. De quem é também? Todos esses que eu estou citando é de Emmanuel. É de Emmanuel. Natal, propriamente dito, está na página 51, que creio que vamos fazer uma referência a ela hoje. Prece de Natal, ainda de Emmanuel, na página 64. Temos Meditando o Natal, tudo de Emmanuel. Rogativa de Natal, página 31. Página de Natal de Emmanuel, página 35. Mestre e Aprendiz, Emmanuel, enfim, vou citar os títulos: Advogado da Cruz, Mensagem do Natal, Ante o Divino Semeador, A Manjedoura, o Evangelho e a Alegria, tudo de Emmanuel.
Agora, esse título, Jesus, somente isso, de Emmanuel. A vinda de Jesus, também de Emmanuel, sempre de Emmanuel. Na glória do Cristo, de Emmanuel. Recordação de Natal, também de Emmanuel. Louvor de Natal, também de Emmanuel. Algo mais no Natal, prece diante da manjedoura e Jesus. Todas essas que eu citei são de Emmanuel. Portanto, é um livro que merece ser comprado, estudado, refletido, entendido que estamos diante de uma revelação importantíssima para o ser humano. Mas, se podemos citar alguma coisa, e é permitido, então eu vou dizer aqui, procurar aqui alguma coisa. Evocação de Natal. Isso, esse é bom. Esse é bom, né? Isso é bom. Então, vamos lá. É o sétimo, né? O maior de todos os conquistadores na face da terra conhecia de antemão as dificuldades do campo que lhe cabia operar. Referia-se a Jesus. Estava certo que entre as criaturas humanas não encontraria lugar para nascer, à vista do egoísmo que lhes trancava os corações. No entanto, buscou-as espontâneo, asilando-se no casebre dos animais. Sabia que os doutores da lei ouvi-lo-iam indiferentes, com respeito aos ensinamentos da vida eterna que se fazia portador. Contudo, entregou-lhes confiante a divina palavra. Não desconhecia que, atenção agora, contava simplesmente com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos princípios redentores que lhe vibravam nos plataformas sublimes. E abraçou-os tais quais eram, sem modificações. Reconhecia que as tribunas da glória cultural de seu tempo se lhe mantinham cerradas, mas transmitiu as boas novas do reino da luz para a multidão de necessitados, escrevendo-as na alma do povo. Não ignorava que o mal lhe agrediria as mãos, generosas pelo bem que espalhava. No entanto, não deixou de suportar a ingratidão e a crueldade com brandura e entendimento. Permanecia convicto de que as noções de verdade e amor que veiculava levantariam contra ele as matilhas da perseguição e do ódio. Todavia, não desertou do apostolado, aceitando sem queixo o suplício da cruz com que lhe convocavam a voz. É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz, que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Isso são palavras de Emmanuel aqui, que constitui a lição número 7 desse livro. Pois é, aqui... E a doutrina espírita, portanto, é dessas que conta simplesmente com homens frágeis e iletrados. Exato. Muitas vezes que nós buscamos, então, a verdade com a ajuda de Jesus. Pois é. Este livro é recebido tudo por Francisco Cândido Xavier. Tá? No último parágrafo é muito interessante porque ele nos ensina a servir sempre. Ele não nos impõe, é diferente, tá? Compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições. Claro, porque nós estamos ainda em provas e expiações, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo a ir para a regeneração. Claro, porque se nós estamos no... Mesmo assim, apesar dessas dificuldades. Exatamente. Mesmo assim. As dificuldades são a nossa ignorância ainda. Que é a lição número 8 desse livro, que eu acho ela uma verdadeira previsão. Exato. Mas, enfim, está aí. Então, o que acontece com relação à doutrina espírita é que precisamos entender que ela surgiu de uma forma até dura, difícil, mas tudo que é bom é assim. Quando você tem apenas coisas simples, elas não têm profundidade. Então, hoje, por exemplo, eu tinha outros tantos livros
mediúnicos, Uhum. e falando de Natal, etc. Mas eu escolhi a Antologia Mediúnica do Natal, veja, a Antologia Mediúnica do Natal, para mostrar como o Natal é importante para os espíritas, para os não espíritas, para o ser humano. Uhum. Foi um nascimento extraordinário entre os seres humanos, Sim. para que a gente possa alcançar, pelo menos na inspiração, a grandeza de Jesus. Alcançar a grandeza de Jesus, apenas ver, saber daquele fato. Responsável pelo nosso planeta, indiretamente, mas aqui estamos nós hoje para falar exatamente e mostrar alguma das passagens extraordinárias da doutrina espírita. Exato. E a gente vê, né, Gama, como é importante, mesmo a gente, de uma certa forma, hoje, que o pessoal diz que Jesus não nasceu no dia 25, não importa, gente. O importante é que ele veio, trouxe a boa nova e nos traz ainda misericórdia para os nossos erros. Claro, seria muito fácil, pessoal, nós errarmos e pedirmos, me perdoe. Tá bem. Ele falou assim, eu te perdoo, mas ali não é ponto. Ele bota uma vírgula, mas você tem que fazer alguma coisa para se melhorar. Lógico. Porque senão seria muito fácil. Evidente. Nós temos Eu confesso a você o seguinte, quanto mais eu estudo, mais eu reconheço o quanto falta para eu aprender a ser relativamente perfeito quando estudo a perfeição de Jesus. Exatamente. Você falou muito bem. Então, Exatamente. eu me sinto relativamente esforçado, apenas isso. Isso. Enquanto que Jesus é a perfeição absoluta. Perfeição. Né? Veio sabendo o que ia se passar, sabia de tudo, conhecia o presente, o passado e o futuro, mas trabalhou isso com perfeição. Então, passamos então a um então, outro... por exemplo, você vê assim, só para encerrar isso como coisa bonita, é justamente o capítulo 8 desse livro aqui. Pensamentos do Natal. Sim. Leia, são 3 apenas, você perde 1 minuto, mas não deixe o nosso telespectador sem isso. Tá bom. Veja só. Olha, com a sua voz melhor que a minha, eu não estou bem. Tá bom. Vamos lá. Pensamentos do Natal, pessoal. O Natal não é apenas uma festa no coração e no lar. É também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. É isso aí. Olha, isso é importantíssimo. É também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Exato. E agora você vê, por exemplo, isso aí foi de João de Carvalho. João de Carvalho. Olha o segundo de Casimiro Cunha. São apenas 3. Vai. Natal é o maior dos dons. Nas celestes alegrias que nos ensina a ser bons. Com Jesus todos os dias. Casimiro de Abelha. Ele diz, olha a última frase, com Jesus todos os dias. Isso é maravilhoso. Nos incita a cada vez mais nos melhorarmos para sermos um dia bom. Que, aliás, Jesus diz assim, bom somente é o nosso Pai. Exatamente. Não é? Agora vamos para Casimiro Cunha. Não, para isso, João de Deus, né? Não, perdão, isso, Casimiro Cunha. Natal, Barcarola em prece. Revelação, maravilha. Na manjedoura que brilha, ganha a paz, vida e louvor. E a última, é curto, mas é muito profunda. Vamos lá. É a glória de Deus que desce, envolvente, bela e pura. E a terra põe-se à procura do reino de luz e amor. João de Deus. Simplesmente maravilhoso,
Muito embora eu não sou muito de poesia, Gamba, sou muito sincero com você. Não, tudo bem, a gente não é... Tá certo? No E a nosso gente tempo, a vê o poesia quanto não isso é funciona tanto assim. maravilhoso, incorporarmos em nós o Natal. Ah, mas é isso, é aquilo, o pessoal faz isso, faz aquilo, depois fica querendo colocar roupa bonita, roupa nova. Gente, o importante, Deus e Jesus não olham para a roupa. Ele olha para o que tem aqui dentro, as emanações da sua mente. É isso que importa para nós, para que eles cada vez mais nos incentivam a nos melhorarmos. Nós teríamos tempo de dizer que a única prece que me comove e dá vontade de chorar, entendeu? É aqui, a número 21, Prece do Natal, isso, do próprio Emmanuel. Isso. Entendeu? Esse livro, você vê, me foi doado. Então, leia você mesmo, Tá, enfatizando bem, porque isso aqui é muito importante. Tá certo. Se não der tempo agora, deixa haver um intervalo e depois você vai. Isso, mas eu creio que dê sim, tem 4 minutos ainda. 21. Prece do Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda quando se exaltaste na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Revela-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias. Possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo. No tope dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. É verdade. Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Tanto contraste doloroso, mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos, em troca do tudo que nos dás. E faze-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sob as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha ao clarão
das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel. Lindo, Simplesmente lindo, né? maravilhoso. É. Mas, Gama, antes de qualquer comentário, já nos fizeram que nós temos que fazer um segundo intervalo, Perfeito, tá vamos certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E como estamos perto de Natal, nós estamos utilizando hoje o livro Antologia Mediúnica do Natal. São ditos de pessoas de alto escalão espiritual, como Maria Dolores, Emmanuel e outros mais, tá certo? E, continuando então neste livro, nós temos uma excelente situação de Maria Dolores. Olha que coisa maravilhosa. Antes, porém, Sim. algumas considerações para Sim. que se valorize. Sim, Porque a doutrina espírita é praticamente a única religião que realmente abre espaço não para um, dois ou três, mas para todos. sim, Isso é que é importante entender. Não é só os espíritas que vão se salvar, não. uhum, Eles até poderão se salvar, não necessariamente, sim, porque vai depender do estágio espiritual que eles se encontrem na hora da aceitação da verdade, que não é fácil, né? Mas é necessário que se entenda que não tem outra saída. Nós temos que partir para o mais profundo, e o mais profundo que se conhece na face desse planeta, em termos de revelação, são as obras que por isso se pode apontar. Daí esse livro extraordinário, vou mostrar apenas a frente do livro. Antologia Mediúnica do Natal. É de Francisco Cândido Xavier, todo ele, tá? Então, os títulos são surpreendentes. Jesus para o homem. O 2, Natal. O 4, Súplica do Natal. 5º, Cartão de Natal. 6º, Natal de Maria. 7º, essa é tão importante, Evocação do Natal. E assim vai por aí afora. E, na verdade, nós vamos encontrar 80 revelações. Então, a gente vê o nome de Emmanuel aparecer tão frequentemente e mostrando, então, para nós que nós temos muito que crescer e muito que revelar para o homem como é que o Natal, essa oportunidade que se passa através dos dias que a gente vai vivendo. Então, temos que colocar, na verdade, Natal no nosso coração e viver essa esperança de ajudar os outros, de melhorar, de salvar, liberar, exatamente inspirados pelo Natal. Por isso o Natal é tão importante praticamente para todas as religiões. Mas para a doutrina espírita, para o cristianismo, eu vou falar assim, para o cristianismo em geral é fundamental o entendimento. sim, sim, sim. E esse livro que eu falo aqui, mostro para vocês, meus irmãos, Antologia... Mediúnica do Natal. Vou pedir a ele para ler de novo. Antologia Mediúnica do Natal. É um livro muito importante que todo cristão deveria ler, porque aqui não tem ataque a nenhuma religião. É apenas a oportunidade que você tem de saber o que quer. Tem prece do Natal, tem tudo.
Então, nós mesmos precisamos estar cientes de que é uma data muito importante para a doutrina espírita e para a humanidade. A humanidade. Então, se o que está se passando aqui hoje, pudesse eu, com os meus parcos recursos, dar um livro para cada um no dia de hoje, eu daria. Sim. Antologia, que significa livros, mensagens diversas, antologia mediúnica, porque, portanto, veio todos daqui dentro veio dos espíritos. Dos espíritos. Tá? Através de Francisco Cândido Xavier, e antologia mediúnica do Natal. Isso aqui já enaltece também Francisco Cândido Xavier, Sim, sim. no sentido apenas material. Tá? Então eu estou enfatizando, trouxe outros livros, como Despertar do Espírito, nosso Divaldo Pereira Franco, que ainda está vivo aí, lutando também com as dificuldades da vida, já educando tantas pessoas. Tem um outro livro de Severino Celestino da Silva, vou repetir, Severino Celestino da Silva. Quer ler? Eu não estou com a voz boa hoje. Isso. Analisando as traduções bíblicas, né? Ele coloca aqui, refletindo a essência da mensagem bíblica. Ele, muito bom, esse escritor, ele é nordestino, tá certo? Me parece que é lá do Ceará. Ele tem outros livros também, tá? Agora vejam, por exemplo, esse livro. Eu trouxe vários hoje. Estou deixando, portanto, um choque para os nossos telespectadores. Se comprar todos esses, são 4 ou 5 livros que são fundamentais para ele conhecer, ver que a doutrina espírita é recebida não como uma religião comum, nada desprezando as outras, certo, absolutamente. Certo. Cada coisa no seu lugar. Essa daqui, Antologia Espiritual. São diversos espíritos, dessa vez recebidos por Divaldo Pereira Franco, seu trabalho extraordinário. Não só com o próprio Divaldo mesmo, que ele também recebeu muita ajuda espiritual, e até o livro que também nos ajuda muito, o livro Perispírito. A doutrina espírita se caracteriza exatamente por ter muita informação espiritual, e todas elas no mesmo sentido, ético e moral. Então, deixamos isso aqui hoje, nessa mensagem de reflexão. Se você vai dar de presente a alguém e não sabe o que dá, eu posso repetir os títulos todos. Antologia Mediúnica do Natal. Eu espero você pegar um lápis para anotar. Antologia Mediúnica do Natal. Então, quase tudo é de Chico Xavier, como psicógrafo. Divaldo Pereira Franco nos deixa Despertar do Espírito. O Despertar do Espírito veio para a chamada também do Natal. Depois, de Severino Celestino da Silva, analisando as traduções bíblicas, para que a gente entenda que foi um processo, e é lento, mas foi. Antologia Espiritual, por diversos espíritos. Dessa vez recebido por Divaldo Pereira Franco, também seu trabalho notável. E o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, esse eu não precisa nem citar, nós temos citado ele aqui. Isso, mas esse é todo para estudo, certo. Enquanto que os outros são mensagens. Aí na sua casa, meu irmão, você vai, sempre tem aquele momento que você faz uma prece. Mas se você, além de fazer uma prece, você puder ler alguma coisa desses livros, como por exemplo, O Despertar do Espírito, ou Antologia Mediúnica do Natal, entender que nós estamos apenas pedindo que você decida o seu destino, sim, não eu. Exato. Não, porque eu não sou nada. Mas você, diante desses nomes, procure comprar esses livros, nem sempre muito fácil, mas você sempre os encontra nas lojas especializadas. E aí você vai ver, então, da razão desse título, Antologia Mediúnica do Natal. Então, às vezes, você fica, parece que nós vamos ver, o que vamos fazer? Pega esse livro, Antologia Mediúnica do Natal. Vai ter muita mensagem ali, quase todos são de Francisco Cândido Xavier, o que é uma indicação excelente. Tá certo. Tá? Então, passamos aqui da antologia, o item 22, né? Petições de Natal.
Você Vamos lá. prefere a petições ou a prece de Natal? Não, petições de Natal. Esse é da Maria Dolores. Perfeito. Gosto muito dela. Vamos lá. Senhor, quando criança, se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasse o Papai Noel. Uma boneca diferente que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz. Ante a luz do Natal, novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me deis aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Quem disse isso foi Maria Dolores. Maravilha. E, obviamente, Mas, Gama, por Francisco nós Cândido temos Xavier. que, hoje já nos avisaram que nós temos que terminar mais cedo, tá certo? Certo. Pessoal, Então, meus irmãos, eu peço a vocês, eu imploro a vocês, por favor, tentem comprar esses livros. Livro dos Espíritos sempre é necessário. Antologia Mediúnica do Natal, tá? De Chico Xavier. De Divaldo Franco, Despertar do Espírito. De Severino Celestino da Silva, analisando as tradições bíblicas, onde se reflete a essência da mensagem bíblica. Outro, Antologia Espiritual, de Divaldo Pereira Franco. São muitos os espíritos que assinam. E o livro que sempre indicamos, de Perispírito. Então, meus irmãos, isso nos deixa muita responsabilidade diante da vida. Não só porque estamos indicando esse livro, mas até do meu próprio comportamento. Eu não tenho o direito de errar, porque o que eu sei de tal forma quase que me entope de leitura e de comportamento. Então, eu não posso fazer o mal, ainda que eu, na hora, vacilasse. isso. Então, Mas, eu desejo a todos um Natal muito feliz, com muita paz, acima de tudo, que Jesus ilumine o lar de cada um, trazendo-lhes a paz, a felicidade e a alegria. E vamos comemorar a passagem de Jesus sobre a terra.